Qual é o maior e se da história do futebol? E se eu nunca tivesse feito polêmicas vazias, hein? O que teria acontecido? Não teríamos 600 edições e eu provavelmente seria um cara mais em paz, né? E já teria voltado pra Fortaleza, porque aí minha carreira teria dado errado. Não que ela tenha dado certo, tá? Mas ela seria uma carreira pior. Aí provavelmente eu já teria desistido. Obrigado, polêmicas vazias, ó. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área pela 100ª vez, como é que fala isso? Caralho, tudo isso? Pela vez de número 600. Isso é histórico, viu? Quantos programas no YouTube tem 9 anos já? 9 anos e 600 edições. Sendo que o programa é uma vez por semana. Porque se eu fosse cair no papo na época da diretoria de conteúdos digitais, eles queriam mais. Tipo, 3 vezes por semana. Aí já seria o quê? 1.800? Aí já teria acabado. Aí é muito, né, velho? 1.800 é tipo o Faustão, o Jô, essa galera, Bial. Obrigado, viu, a galera que assiste, que dá moral, que gosta. Eu sei que o Polêmicas tem uma importância muito grande na minha vida mesmo, agora sem sacanagem, de verdade, porque me colocou em contato com o digital, com uma galera que me acompanha até hoje. Eu sei o quanto o Polêmicas, por mais que tem gente que não gosta, mas tem muito mais gente que gosta, ajudou a formar uma galera que começou a ver adolescente, assim, finalzinho da infância, início da adolescência, e tá aí acompanhando até hoje. Eu também hoje tá cagando pro programa, não acompanha mais. Mas é fato que ainda estou aqui, sem Oscar, mas com vocês. E aí o tema de hoje é: qual o maior e se da história do futebol? Por exemplo, e se o Ronaldinho tivesse ido pro United? Você já pensou o que teria acontecido? Muita coisa. E se o Neymar tivesse ficado no Barcelona e não ido pro PSG? Esse aí todo mundo já pensou. Cortado aqui, se R9 não tivesse se machucado. Tem esse vários aí todo aqui. mundo já pensou e eu escolhi também. 3 que pra mim são os grandes e se da história do futebol. Um deles é meio, como é aquelas cartas que é garantida assim, que é super trunfo. Tipo assim, não tem como debater. É isso e ponto. Antes, vamos a umas pílulas, né? Pílulas de alguns e se's que você pode estar pensando nesse momento. Por exemplo, se o Ronaldo não tivesse se machucado, o que teria acontecido? Provavelmente eu fiz as contas baseado na média. O Ronaldo tem uma média de gols na carreira ali de 0,67 e tal. Eu projetei que o Ronaldo teria jogado mais umas 300 partidas. E por baixo, tá? Porque ele podia ter jogado mais. O Ronaldo Fenômeno tem 615 partidas na carreira e 414 gols. Se você multiplicar, projetando a mesma média de gols com a quantidade de jogos que eu acredito que ele faria, o Ronaldo, ele estaria ali entre 650, podendo brigar pelo gol 700, podendo brigar. Se a gente pegar o Ronaldo antes da lesão, que talvez fosse até mais justo, o Ronaldo ia bater até mais gols, porque a média dele ali no Cruzeiro, no Barcelona e na Inter até a lesão, cara, era uma coisa insana. Então o Ronaldo, se não tivesse se machucado, fatalmente estaria batalhando aí por 700 gols, dependendo do recorte até mais. Provavelmente teria ganho uma Championzinha, né? Provavelmente, pelo menos uma, ele teria ganho. É possível que isso tivesse acontecido, no nível muito alto, se ele não tivesse interrupções. Talvez ele tivesse ganho até com a Inter, que eu acho que foi o auge dele total, tá? Físico, técnico, quando ele sai do Barça e vai pra Inter, aquela primeira temporada ali é loucura. Talvez ele tivesse ganho até pela Inter. Ele chega num Real Madrid num momento diferente e tal, fisicamente ele já, até o corpo já tinha mudado, o jeito dele jogar já era outro, mas o desempenho ainda é muito bom. E se ele não tivesse se machucado, nem sei se tinha ido pro Real Madrid, mas ele ia chegar fisicamente muito melhor e tal, assim, com números absurdos. Uma hora, talvez, aquela Champions batesse na porta ali. Então, assim, fisicamente já tinha várias questões, aí depois ele vai pro Milan, tem outra lesão muito grave e tal. Aí depois vem pro Brasil, mais duas vezes melhor do mundo. É possível. Inclusive, no hiato em que ele ficou machucado, ele poderia ter, no hiato, ele já teria ganho uma. E mais na frente, mais outra. Então, o Ronaldo podia ter 5 prêmios de melhor do mundo, por exemplo. E aí a gente estaria... O Ronaldo já é. O ponto é o seguinte, assim, mudaria alguma coisa em termos de título pro Ronaldo, de artilharia, mudaria a quantidade de gols, mas o respeito que as pessoas têm pelo Ronaldo, acho que não mudaria. Inclusive, o fato dele ter se machucado e recuperado e ter sido campeão do mundo, o coloca num patamar absurdo. Então, assim, na prática, pra ele, Ronaldo Fenômeno, eu acho que o respeito que as pessoas têm do que é o Ronaldo, do tamanho do Ronaldo, não mudaria muita coisa. Ele é considerado o melhor 9 que a galera viu, ele, pra muitos, tá aí na seleção de todos os... Eu realmente acho que de todos os jogadores que tem, tipo assim, são donos de um número de camisa, o Ronaldo é absurdamente, pô. Tipo assim, 9, Ronaldo. Não tem outro, tá ligado? O 9 é o Ronaldo. E acabou, tá ligado? Foda-se, cara. Mano, ele é o mais pica por muito.
Não tem discussão, velho. Tempos, ele para muitos, ele é o grande jogador produzido no Brasil depois do Pelé, ele para muitos é o da geração, o grande cara ali que apareceu, então não ia mudar muita coisa. Mas é um em si que para a carreira do Ronaldo ia ser muito relevante. Se o Neymar tivesse ficado no Barcelona, cara, esse em si a gente tá vendo. Esse é o que mais, esse dói. Esse aí dói, cara. Esse dói, mano. Vendo até agora, né? Porque o trio MSN teria já o quê? Uns 400 gols. Provavelmente, o Barcelona teria ganho uma outra Champions, o que fatalmente tiraria uma do Real. Naquele período ali que o Real ganhou 3 seguidas, provavelmente pode ser que o Barcelona ganhasse outra ali. Eu acho que a eliminação por Liverpool não aconteceria, por exemplo. E tem outras também, pra Roma. Algumas das pichotadas que o Se ao invés de ser o filho da puta do Dembélé fosse o Neymar, poderia ter sido diferente. Barcelona, eu acho que o trio MSN não aconteceria, por mais que uma delas tenha acontecido com o trio, né? Porque eles eliminam lá o 6-1 absurdo e não sei o quê, e aí depois cai pra Juventus com o próprio trio. Mas, dito isso, eu acho que o trio não daria muita brecha para aquilo se repetir toda hora. E eu acho que pelo menos uma vez o Neymar seria o melhor do mundo, que era a promessa do Messi. Segundo quem? O próprio Neymar. Porque o Neymar disse na entrevista pro Romário, que ele falou, pô, o Messi chegou para mim e falou, tu vai para onde, velho? Fica aí, tu quer ser melhor do mundo? Eu vou te fazer melhor do mundo. E eu acho que o Messi faria. Então, provavelmente o Neymar teria uma bola de ouro aí. O quanto a seleção brasileira teria sido beneficiada com isso, se fisicamente ele não teve tantas lesões assim no Barcelona, quanto teve no PSG, que era um outro estilo de jogo. Ele mudou de função, né? Ele virou playmaker, coisa que no Barcelona, no ritmo mais cadenciado e uma liga menos física, talvez ele se machucasse menos, e aí isso podia impactar na gente, né? Não sei o quanto ele chegaria mais inteiro na Copa de, sei lá, de 18 e 22, e a gente já podia ter um título de campeão do mundo a mais, aí o Hexa já podia ter... Cara, esse é o pior causa-consequência da história da humanidade do futebol aqui, cara, para um geral. Ele não tem bola de ouro, o Brasil poderia ter sido hexa, porque ele chega fudido numa Copa e depois ele se machuca na outra Copa e o bagulho tá bichado e... Porra, é muito duro, velho. É muito duro. Já podia ter vindo. E se machucou de novo ontem, de novo, o Neymar Júnior, cara. O homem não consegue mais jogar bola, cara. Impressionante, mano. É muito duro. Não saberemos, seria um impacto. Eu pensei que se a Holanda tivesse vencido a Copa de 74, aqui eu acho que a gente teria alguns impactos. Por exemplo, aquela seleção ela já é marcante, o Cruyff já tá na história do futebol. Só que ser campeã revolucionando é maior, né? O Cruyff estaria intocável na lista dos grandes jogadores da história das Copas. A Holanda, que perdeu, já é uma das grandes seleções de todos os tempos. Ela estaria ali no top 3 sem discussão. Pra muitos ela até já tá, mas ganhando aí é carteirada. Se o Zidane não tivesse sido expulso em 2006, aí acho que a resposta é simples. Eu acho que... Eu não sei se ia mudar muita coisa, não. Sendo sincero, velho. A França teria sido campeã do mundo. Ele teria não sei, mano. Ia ter um cara diferente pra bater pênalti. Valeu, não necessariamente, tá ligado? Aposentado e ido embora pra casa, que eu acho que seria a grande foto da história do futebol, né? O cara levantando o troféu e se aposentando em seguida, só que é o troféu de campeão do mundo. E aí o Zidane estaria com certeza na seleção de todos os tempos das Copas. Eu acho que hoje ele briga firme pra estar no bolo ali, mas bicampeão do mundo, com aquela Copa em 2006, pra se aposentar, aí era inegável. A França hoje seria provavelmente tricampeã, né, do mundo. Se a bola não tivesse batido na barriga do Renato Gaúcho, lembra do gol de barriga, 1995? Você pensa que não, mas aquele gol mudou. Cara, tem uma. E se o Flamengo tivesse contratado o Pablo e não o Gabigol, que era a primeira opção do Flamengo? Essa é muito forte, tá? Essa é muito forte, velho. Oi, desculpa incomodar, só deixa o like no vídeo e se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Tamo junto, desculpa, pode voltar pro vídeo, valeu! Muita coisa, tá? Muita coisa. Primeiro que o Renato ganhou a disputa de Rei do Rio, que existia com o Romário naquele período. Mas tem algo para além, que eu fui parar pra pensar. O Luxemburgo vai embora e pede demissão pouco depois daquilo, porque cai na porrada com o Romário, eles tinham várias desavenças ali, mas o fato de perder o campeonato deixa tudo mais exacerbado, né? Era o ano do centenário do Flamengo. O Flamengo tinha Romário e Sávio até aquele momento, mas tinha o Branco, o Ronaldão, time cheio de estrelas ali, de Jair, mais não sei quem e tal, que vem depois. Paulo. E depois chega o Edmundo, que nem é treinado pelo Luxemburgo. E, obviamente, o time não dá certo, né? O time estreia no Campeonato Brasileiro com o Edinho sendo treinador e tal, o começo é muito ruim. O Campeonato Brasileiro do Flamengo ali é muito ruim.
O Luxemburgo, depois do Flamengo, vai pro Paraná, depois volta pro Palmeiras para fazer um trabalho absurdo daquele ataque dos 100 gols e tal. Eu não tenho nenhuma dúvida que se o Flamengo ganha aquele Campeonato Carioca e sem o gol de barriga o Flamengo seria o campeão, o Luxemburgo ia arrumar o time. Ainda mais com a chegada do Edmundo, que tinha sido campeão com ele no Palmeiras. Então ele ia ajustar isso aqui. E aí, ao invés do pior ataque do mundo, que é o que ficou conhecido, Romário, Sávio, Edmundo, a gente poderia ter um dos melhores ataques do mundo. E o Flamengo, de repente, brigando pelo título brasileiro, que naquele ano ficou com o Botafogo, que não era mais time do que esse Flamengo no papel, nem o Santos, que foi o outro finalista, nem o Fluminense, que foi semifinalista. O Flamengo tinha bola para mais. E com o Luxemburgo, que fez trabalhos fantásticos nos anos 90, só não deu certo no Flamengo. Os 3 maiores ICs da história do futebol. Um tá aqui na tela. Ronaldinho Gaúcho indo pro Manchester United. Você não tem noção do estrago que isso ia fazer. Quem já viu o react da semana passada, tem uma pílula ali. Porque se você não sabe, o United esteve muito perto de contratar o Ronaldinho Gaúcho. Isso quer dizer o quê? Que ele não ia pro Barcelona. Porque assim como o Barcelona ia contratar o Beckham, né? Quem? David Beckham, que acabou indo pro Real Madrid. E até aí tudo certo. Bizarro que os dois não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ida do Ronaldinho pro Barcelona, que ia cagar toda a história moderna do futebol, e eu explico por quê. Vamos lá, raciocine comigo. Isso a gente tá falando em 2004, certo? Cristiano Ronaldo ainda era um mancebo ali, um protótipo de protagonista. Tava ali, cara, tô querendo meu espaço e não sei o quê, chegou ali e tal. O Ronaldinho ia pro United. O Ronaldinho atua onde? Do lado esquerdo pra dentro, que foi o grande lugar da vida do Cristiano, por mais que ele tenha jogado muito do lado direito também no United e do Ferguson, certo? A ida do Ronaldinho atrapalharia o Cristiano Ronaldo, e isso é fato no Manchester United. E tinha uma outra história, de que o Arsenal queria o Cristiano Ronaldo. Com a ida do Ronaldinho pra lá, eu acho que isso de repente podia ser facilitado. Aí você já imaginou o Cristiano indo pro Arsenal? O Cristiano no United foi construindo o protagonismo dele, a galera foi saindo e não sei o que, e ele foi crescendo de tamanho lá dentro. Uma coisa é você chegar num time que tem um dono, que era o Henry. Outra coisa é você ir, né, construindo e tendo a confiança do treinador e tal. Então, assim, se o Ronaldinho chega no United, ia atrapalhar muito do afloramento do Cristiano Ronaldo. E se ele vai pro Arsenal, podia dar muito certo também, tá? O Arsenal podia ter uma Champions já. E o Cristiano podia estar construindo lá um legado, podia fazer um outro Arsenal invicto. Eu acho que ia ser difícil no contexto, mas podia. E aí tem o outro lado dessa história. O Ronaldinho não indo pro Barcelona, o Barcelona tava na draga. Não sei se você lembra. Tu lembra que tava na draga? Todo mundo aqui lembra, né? Tava na draga. O Ronaldinho devolveu o Barcelona pra Champions. E devolveu o sorriso para o Barcelona, dito pelos próprios catalães, que é uma cidade muito ligada à estética, né? O Barcelona tem aquele DNA do jogo bonito, não sei o quê. O Ronaldinho devolveu isso, mas mais importante que isso, devolveu o Barcelona para a Liga dos Campeões. E depois, em 2006, foi o quê? Campeão com o Rijkaard. Sem o Ronaldinho, não ia ter aquele título. E aí, ali você calçou, por exemplo, Xavi, Iniesta, uma galera que depois seria alçada ainda mais com o Guardiola, certo? Mas não ia ter esses títulos do Rijkaard. E aí também não ia ter o preparo de um sujeito que surgiu ainda debaixo da asa do Ronaldinho Gaúcho ali em 2005, Lionel Messi. Talvez ele precocemente ganhasse mais minutos, ou não tivesse a mesma confiança. O Messi já falou da importância do Ronaldinho na vida dele. O resumo da ópera é, se o Ronaldo Gaúcho tivesse ido pro United, a gente provavelmente não teria a era Messi e Cristiano Ronaldo. Você já parou pra pensar na cagada que ia ser? Obrigado, Ronaldinho Gaúcho, que ajudou a construir uma das maiores eras da história do futebol, que é a era Messi e Cristiano Ronaldo. Se o Ronaldinho não tivesse ido pra lá, eu acho que dificilmente o Messi... Se pá que o Inter não seria campeão mundial, né? Essa aqui é a realidade, mano. Obrigado, Ronaldinho. 8 bolas de ouro. E o Cristiano Ronaldo dificilmente teria 5 bolas de ouro. A verdade é essa. Faça as contas aí, você vai chegar a essa triste realidade. Quer dizer, não é uma triste realidade porque isso não aconteceu, né? É esse triste mundo paralelo. No metaverso deu essa merda aí. Agora a minha carta super trunfo. Essa não tem debate. Se tivesse VAR antigamente, o futebol era outro. E a história que você conhece era outra também. Eu também podia ficar 50 horas aqui contando jogos. O Internacional tinha um campeonato brasileiro. Ou campeonatos que teriam outros campeões. Né? Você que hoje bate no peito aí e fala, eu sou isso, eu sou não sei o quê, podia não ser. Aquele campeonato seguinte. O Real Madrid não ganharia nenhuma das 3 Champions League seguidas, beleza? Informação, assim. O Real não ganharia nenhuma das 3 Champions em sequência. Literalmente. Literalmente. Seguido do Real Madrid, poderia não... Assim como o Barça não ganharia de 2009. O bagulho do Chelsea lá. Se bem que aquele teve erro dos dois lados pra caralho, tá ligado?
ter acontecido. Aquele joguinho lá, Real e Bayern de Munique, provavelmente não teria acontecido. O Bayern podia ter grande chance de ter passado para aquela final e não teria o Real ganhando os 3 títulos seguidos. O 6-1 do PSG e Barcelona também provavelmente não teria acontecido. Eu já fiz vídeo só sobre aquele jogo, falando lá do pênalti no Di Maria, do pênalti no Suárez. Eu entendi ali, e à época não tinha VAR, tá? Que no ao vivo ali era difícil não dar o pênalti no Suárez e era difícil dar o pênalti no Di Maria. Mas com o VAR, putz, eles iam dar o pênalti lá no Di Maria e provavelmente não iam dar um pênalti no Suárez. Não teríamos o 6-1. Aquilo não teria acontecido. Ou minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu. A carreira, o André estaria pobre. O André era o cara mais atingido por isso. Mas vamos lá. La Mano de Dios, que é uma das grandes histórias da Copa, né? O gol de mão do Maradona não existiria. E aquele gol foi o gol do 1-0, tá? Caralho, 1-0. Isso faria com que a gente não tivesse a fala só na Max, porque o André Henning ia ser ninguém, tá ligado? Meu Deus, essa é a mais importante de todas, mano. A real é essa, velho. Que bom que foi assim, depois véio. Ele faz o gol rabiscando todo mundo. Ah, vocês estão duvidando, fez o gol com a mão, toma. Aí driblou a defesa dele e fez. Tinha o risco da Argentina nem passar ali da Inglaterra naquele jogo. Não ia ter La Mano de Dios, que é um dos grandes momentos da história do futebol. O brasileiro de 2005 ia ter outro destino. Porra. Óbvio, né? Óbvio. Assalto à mão armada daquele nojo de Campeonato Brasileiro 2005 aí. Porque o pênalti no Tinga ia ser marcado. Aquilo ali faltava 3 rodadas para acabar. E se o Inter ganha aquele jogo, empatava com o Corinthians. Depois teve jogo com o Palmeiras e não lembro depois. Mas tinha grande chance do Inter ser o campeão brasileiro de 2005. E eu não tô nem falando porque a galera mistura alhos com bugalhos. Eu não tenho nada a ver com os jogos que foram refeitos aqui. Eu estou falando do campeonato, como seguiu e como ele chegou naquela final. E é um pênalti que é escandaloso, pô. O Pelé... Ô, Taylor corintiana, tu cuida das tuas palavras aí no chat. Beleza? Cuida das tuas palavras aí no chat. Ninguém tá imune a 10 minutos pra pensar e voltar uma pessoa melhor. Ninguém tá. Teria sido expulso na Copa de 70. Tem um lance que a galera glamoriza aí, que ele dá uma cotovelada no uruguaio. Ele larga o cotovelo na cara do uruguaio. Se eu não me engano, naquele momento ainda, o Brasil ou tava perdendo ou o jogo tava 0-0. Ali era semifinal da Copa do Mundo contra o Uruguai, um jogo duro pra caramba. A jogada do primeiro gol, ou do gol de empate do Brasil, é o Pelé que ajuda. Ele já não estaria em campo. Cara, ia ser um pandemônio aqui. Se o Pelé é expulso em 70, o Brasil corria sérios riscos de ter sido... pior que esse Campeonato Brasileiro de 2011 aí que o Vasco perdeu. Tem, tipo, um compilado no YouTube, assim, tipo, erros contra o Vasco Brasileirão de 2011. Tem. Eu sei porque o Alan já fez eu assistir esse vídeo umas 3 vezes. Só ele. Tá ligado? Tem bastante coisa mesmo, velho. Eliminado. Corinthians bicampeão da Libertadores 2013. Isso podia ter acontecido também. Lembra o jogo de Carlos Amarília? Cara, aquilo ali. Esse foi um dos maiores assaltos do futebol. Não, eu nunca vi nada igual. Com o VAR ali, o jogo era, sei lá, 4-0 pro Corinthians. Loucura. Aquilo que fizeram com o Corinthians é uma insanidade. Muito triste, galera. Realmente, mano. Muito complicado. Ali é nas oitavas, né? Mas o Corinthians estava fortíssimo e era um dos favoritos. E aí o Galo acabou sendo campeão da Libertadores. Mas podia ser o destino diferente. Boca e Palmeiras, semifinal de 2001 também é loucura. O que fazem com o Palmeiras é absurdo. O Palmeiras, que poderia ter sido bicampeão, né? Tinha sido campeão em 99, podia ser campeão em 2001. Aí tem vários outros, assim, o gol da Alemanha e Inglaterra na Copa de 2014. Não lembro agora que é o gol do Lampard, que a bola entra, 10 metros, e os caras conseguem não dar. Então, bicho, assim, a gente ficaria aqui até amanhã pra falar de coisas que mudariam na história do futebol. A final da Copa de 66, até hoje a galera não tem a definição se a bola entrou ou não entrou. A história do futebol era outra, com outros campeões, com outros rebaixados, com outro o mundo que você conhece não existiria. Porém, tem um IC que é muito impactante. Esse é lúdico. Esse é o bônus, mas é porque é o que eu considero o mais efeito dominó mesmo. O VAR ali existir, ele é muito objetivo, né? Mas a brincadeira do ICIDA que a gente viajar junto aqui, pra mim é absurdo, que é se o Brasil tivesse ganhado a Copa de 1950. Você pensa que seria uma coisa boa, mano. Mas caralho, papo reto, mano. Esse papo isso aqui teria sido terrível pro futebol brasileiro, cara. Nunca tinha parado pra pensar nisso na história da humanidade. Esse pacto seria lamentável. Seria ruim. E eu vou provar. Inclusive, isso está no livro do Anatomia de uma Derrota, do Paulo Perdigão. Ele fala que a gente seria um Brasil completamente diferente se a gente tivesse ganho a Copa de 50. Mano, papo Inclusive, reto, um país mais otimista naquele momento ali, já sabe? Porque a gente ficou muito com a parada que depois o Nelson Rodrigues fala do complexo de vira-lata, né? De, era um momento de ganho econômico, de acontecer uma reviravolta e não aconteceu. Além de as mudanças
mudanças que aconteceram depois no futebol brasileiro, elas provavelmente não aconteceram, porque quando a gente ganha, fica dando a impressão que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, algumas mudanças que ocorreram, elas não ocorreriam. Na época, o Brasil era muito bairrista. A CBF tinha brigas bairristas entre paulistas e cariocas. O Flávio Costa, que era o então técnico da seleção desde 45, era considerado muito bairrista. Se ele ganha a Copa de 50, o discurso dele ia ficar mais fortalecido. Provavelmente o legado que ele ia deixar era de uma seleção mais bairrista. Ele provavelmente teria ficado até a Copa de 54. A Era de Ouro, ao invés de ser 58, 62 até 70, podia ter sido 50, 54, e aí talvez a geração de 58 nem existisse, porque as brechas que aconteceram depois, as buscas por soluções, as trocas de treinador, entre 50 e 58, o Brasil teve quase 9 técnicos. E tem outro detalhe, aqui quem fala é o Luiz Antônio Simas, que é historiador. Ele diz, cara, o Maracanã, primeiro que ele teria outra cor, que o combinado era terminar as cores do Maracanã com as cores da seleção campeã. Então, o Maracanã, ele nasceu para ser pintado e foi pintado de azul. Então o Maracanã seria branco. E aí... Moleque, eu não tinha a menor ideia disso aqui. E entra outra pegadinha aqui. Se o Brasil ganhar a Copa de 50, provavelmente a seleção que você conhece, a amarelinha, não existiria, seria a branquinha. Porque o Brasil jogava a Copa de camisa branca. E aí depois ficou estigmatizada essa camisa, azarada e não sei o que e tal. E aí chegamos na camisa amarela. Provavelmente, com a Copa de 50, o Brasil não existiria a seleção amarela. Talvez a gente conhecesse a amarelinha e fosse a Colômbia ou a seleção da Austrália. Não seria a seleção brasileira. Mas mais grave que isso é, o Pelé, quando viu o pai dele chorar com a perda da Copa de 50, falou, isso tem no Vou jogar muro, bola. Tem um grafite lá em Santos, no muro tem lá a frase dele pro pai. Pai, não chora, eu vou crescer e vou lhe dar uma Copa do Mundo. Se o Brasil... Caralho, moleque. Arrepiei aqui. Que loucura. Se o Brasil tivesse ganho em 50, o Pelé não teria visto o pai chorar e provavelmente não teria aquela mesma motivação pra falar, vou dar uma Copa pro meu pai. E isso não tiraria o talento do Pelé, mas poderia ter impactado na querência dele, né? Talvez na motivação, talvez no brilho deu logo do olho, 3, talvez né? na dedicação, Nem talvez tinha necessidade, deu logo 3. Antônio Simas, que é: eu suspeito que a derrota de 1950 viabiliza a era de ouro do futebol brasileiro. Ou seja, se a gente tivesse ganho a Copa de 50... não vamos muito longe, né? É inegável que nos últimos anos o futebol brasileiro aumentou de patamar de novo, tá ligado? Tanto financeiramente quanto várias coisas. Talvez se o Brasil não tivesse sido humilhado em casa pela Alemanha em 2014, isso não tivesse acontecido. E foi a partir daquele momento ali de novo que todo mundo falou assim, tá tudo uma merda. Foda-se. Talvez se o Brasil tivesse sido campeão em 2014, mano, o Campeonato Brasileiro seria muito pior do que hoje, cara. Existiria muito esse mundo também. Não teríamos a era de ouro do futebol brasileiro entre 58 e 1970, por exemplo. Já parou pra pensar? Isso impactaria o futebol inteiro. E o aleatório, qual é? Aí esse programa já é aleatório, porque não tem base em nenhuma. Pedido do público. Quem? Pedido do público. Pedido do público. Bolo ou torta? Bolo ou torta? Poupa tempo. Poupa tempo? Pô, rapaziada do chat, bolo ou torta? Pô, eu acho que eu prefiro bolo, mano. Ó, tá claro que não é poupa tempo, pô. Tá muito claro que poupa tempo não é pelo chat. Muito claro. Eu acho bolo mais legal que torta, mano. Bolo. Cara, assim, o seguinte, vamos lá. Torta. Normalmente é em aniversário, né? Ninguém compra uma torta pra tomar um café de tarde. Não sei lá. Aí complica. Aí se esse programa tivesse ido pro ar, né? Não brinca, não. Era aniversário do Formiga aqui? Não, é 600 do programa. Aqui? Lógico que é surpresa. Ah, filho da mãe, olha que... Cara, agora eu fui pego de surpresa aqui, mano. Olha que... Agora eu fiquei feliz, velho. É pra me emocionar, não? Lógico. Você vai obrigado, discursar ainda, pô. Não, eu já Caralho, o Formiga tá velho, fazendo 600 anos aí, mano. Papo reto. discursei no começo, olha a outra. Por isso que a editora tava aqui. Nunca aparece, É velho. lógico, é uma data especial. Ah, e agora filho da mãe, tu me É deu o Dumbledore, pô. um susto real. Que belíssimo bolo, velho. Agora, é torta isso, né? Agora eu sou obrigado a dizer que é torta melhor? As aleatórias era fake, nem vai pro ar também. Não, vai, porra. Pode ser bolo ou torta.
Não, eu ia escolher bolo, ó, bolo com café, velho, bolo de Bolo, vó, bolo, não tem bolo, como. Tem duas Bolo câmeras de ainda, chocolate, mano. aquela cobertura, bolo todo Vocês estavam fazendo um cheio de programa com chocolate duas pra tudo câmeras, que é o tempo lado, inteiro e eu de pá. otário aqui. Porra, e o bolo tá cheiroso, viu, velho? Pô, obrigado, galera. Assim, a real é que é o seguinte, eu falei isso no começo do programa aqui, o Polêmicas mudou minha vida mesmo. Ele me fez um cara mais solto, mais tolerante, talvez, mais ligado com o que a galera fala e tal, e acho que melhorou muito a minha carreira. Eu ganhei uma relevância interna na época do Esporte Interativo, fui ganhando oportunidade, e na época o YouTube do EI era largado, ninguém queria, e a gente meio que revitalizou e tal, e o Polêmica já passou pelas mãos de alguns, hoje tá na mão do Edu aí, que, porra, se dedica, fica chateado quando eu mostro alguma resistência, né? Mas a real é que não existiria o programa sem você, ele não existiria até nesse momento mais do que eu, porque é tu que vai, hoje bota uma inteligência artificial aqui e faz o programa. Mas tu é o cara que vai atrás das pautas, enche o saco da editora, que também é pica. Filma a editora lá, ó. A editora é pica, que às vezes eu peço os cortes, ela não bota, mas tudo bem, até porque sai sempre muito em cima da hora. E Batistinha, tu pode ser autofilmar, Batista, não? Se bem que muitas vezes nem é tu bota a câmera aqui e vai dormir. A verdade é essa aqui. Denúncia. Mas o programa não é feito sozinho. E a gente não vai dar os próximos passos, né? A história de Parruz não vai acontecer. Vamos ver. E sem vocês também não seria nada aqui. Polêmicas Vazias, ó, 9 anos no ar, 600 edições. Eu tenho mais edições do que o Ronaldo Fenômeno tem de gol. Quantos atacantes tem 600 gols? Poucos. Eu brigo com Leva, Ibra, eu tô com essa galera aqui, Suárez. Essa é a turma dos 600. Agora eu perco pra Ronaldo Fenômeno, não, Cristiano Ronaldo, Messi. Perco pra Gerd Miller, Pelé, Túlio, Romário, esse pessoal aí não dá pra mim. Mas essa galera aqui, ó, tô no bolo aqui. Tem programas do YouTube que não existiriam sem o Polêmicas. É verdade. É de se pensar. Isso é verdade. Tem programas no YouTube que não existem, inclusive da casa, que roubam pauta nossa. Não é? Não é verdade? Um beijo aí pra galera do 0 a 10. Caralho. Valeu. É pra comer ao vivo? Lá ele, né? Não tem como também, isso aqui não dá. Eu vou deixar aqui, ó, o bolo. Cara, depois disso eu sou obrigado a escolher torta. Até porque não me deram um bolo. Então, polêmica aleatória é óbvio que é torta, porra. Não tem nem pra onde correr. Não é Por mais bolo, que eu né? prefiro o bolo de aquele bolo formigueiro. Não é por causa do apelido, não. É porque é bom mesmo. Bolinho de aquele Luiz Felipe. E aí também não é por causa do Luiz Felipe Freitas. Cara, bolinho de... Bolo de coco é absurdo. No Paulistão, inclusive... Lanche fantástico. E bolinho de milho. Bolo de milho com café de tarde é impagável. Dito isso, torta. Porque é a que eu ganhei, né? Então não dá. E de morango, viu? Olha lá que beleza. Belos Pior que morangos. isso aí é torta, assim, não é Morango eu bolo vou não. É torta, pô. Viva o Polêmicas Vazias, né? Um abraço.